Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para diáconos. Diáconos permanentes e diáconos temporários, mas também para aqueles que querem conhecer mais sobre a vida, os serviços, as funções dos diáconos na igreja e para as equipes de liturgia que também atuam junto com diáconos. Portanto, se este tema te interessa, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar sobre a atuação do diácono na missa, esse vídeo é sobre a atuação do diácono na missa, depois farei outros vídeos sobre a atuação do diácono fora da missa, mas esse é especificamente a atuação do diácono na missa. E antes de falar sobre o tema, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito, venha, se inscreva nele, venha fazer parte e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá então sobre a atuação do diácono na missa. O que faz o diácono na missa? Vamos começar pelo começo da missa, né? Do começo ao fim. Eu procurei pontuar nesta ordem as funções de um diácono na missa, seja ele permanente ou temporário. Bom, a missa começa com a procissão de entrada, então o diácono, ele entra junto na procissão de entrada, levando o evangeliário. Vale lembrar que mesmo que tenha acólitos, coroinhas, é função do diácono na missa, quando entra com o evangeliário na procissão, ele estar com o livro. Então, já no começo da missa, o diácono deve estar ali na procissão de entrada, no seu lugar adequado, com o evangeliário. Quando ele chega diante do altar, ele, estando com o evangeliário, ele omite aquela inclinação profunda que se faz diante do altar. Vale lembrar que toda a equipe de celebração, 2 a 2, chegando diante do altar, faz uma inclinação profunda diante do altar, mas o diácono que portar o evangeliário, o livro dos evangelhos, ele não precisa fazer a inclinação profunda. Porém, se ele não estiver levando, portando o evangeliário, ele faz a inclinação, como todos os membros da equipe de celebração que estiverem na procissão de entrada. Ele acompanha o sacerdote, só que ao chegar no altar, ele vai lá, coloca o evangeliário sobre o altar, beija o altar e vai para o seu lugar. E ele vai acompanhar o sacerdote na hora de incensar o altar. O sacerdote ou o bispo, quem estiver presidindo a celebração, com o auxílio de um diácono, na hora de incensar o altar, o diácono acompanha aquele que está incensando, seja o bispo, seja o padre, presidente da celebração, nesse momento de incensar o altar. Ele vai pedir a bênção ao presidente da celebração antes de proclamar o evangelho, porque uma das funções do diácono na missa é proclamar o evangelho. Uma missa em que tem diáconos concelebrando, um dos diáconos é que proclama o evangelho, previamente escolhido. Se tiver apenas um diácono, é naturalmente aquele diácono que vai proclamar o evangelho. Porém, antes de proclamar o evangelho, ele vai pedir a bênção para o presidente da celebração e vai se dirigir, sobretudo se for o bispo. Se for um padre, pode-se dispensar também o pedido da bênção, é opcional. Mas quando é um bispo que está presidindo a celebração, obrigatoriamente o diácono precisa ir lá e pedir a bênção para proclamar o evangelho. E aí então ele vai até a mesa da palavra para proclamar. Havendo incenso, ele vai incensar antes de anunciar a proclamação do evangelho. Então ele vai se dirigir solenemente com o evangeliário do altar até a mesa da palavra para
anunciar a proclamação. Ali ele vai proclamar solenemente o evangelho. Se ele souber cantar o evangelho, fica melhor cantar o evangelho, mas não é obrigatório cantar o evangelho. Mas se o diácono tiver facilidade para proclamar cantando o evangelho, fica melhor ainda. E depois de proclamar o evangelho, ele retorna com o evangeliário até o bispo, se for o bispo presidindo a celebração, para que o bispo beije o livro e aí ele leva o livro para a credência. Então ele vai colocar o evangeliário sobre a credência e vai voltar para o seu lugar ao lado do presidente da celebração, enquanto o presidente da celebração faz a homilia. O presidente da celebração pode possibilitar que o próprio diácono faça a homilia. Geralmente, quando é missa com bispo, isso não acontece, mas se ele está concelebrando com um padre, o padre pode delegar que o diácono faça a homilia. Isso é facultativo. Depois, uma outra função do diácono na missa é anunciar as intenções da oração universal, as preces. O diácono é aquele que deve fazer o anúncio das preces. Geralmente é o padre que faz quando não há diácono. Ele faz aquele texto introdutório, a exortação antes das preces. Havendo diácono, é o diácono que faz essa exortação. O diácono também é aquele que vai auxiliar o sacerdote na distribuição da Eucaristia. E se não haver messes, não tiver messes auxiliando, o diácono é que vai fazer todas as funções dos messes. É o diácono que vai preparar o altar, colocar o pão sobre a patena. Mesmo tendo messes, nesse caso, é o diácono que prepara o altar. Então, se tiver um diácono concelebrando, ele é que vai lá preparar o altar, vai receber o cálice com a patena, as galetas com vinho, prepara tudo ali, o altar estende o corporal, pega a patena, entrega para o presidente da celebração, coloca o vinho com uma gotinha de água, entrega o cálice para o presidente da celebração, ele que faz todos essa preparação do altar. E ele vai preparar também o turíbulo para incensar as oferendas. Havendo acólito, ele pode combinar com o acólito e o acólito faz essa parte, não distribui um pouco as funções. Vale lembrar que o diácono também tem a função de acólito, mas se tem acólito numa celebração, é bom que o diácono combine com o acólito o que o acólito vai fazer e o que o diácono vai fazer. A preparação do altar, claro, obviamente é sempre do diácono, mas na hora de preparar o turíbulo, acompanhar o padre, havendo o acólito, ele pode combinar que o acólito faça isso, mas essa é também uma função do diácono durante a missa. Desde a epíclise até a elevação do cálice, os diáconos permanecem de joelhos ao lado do altar. E depois da consagração, se for conveniente, o diácono vai lá, cobre novamente o cálice, a píxide com o pão consagrado, ele vai fazer essa função também. Durante a oração eucarística, o diácono sempre permanece ao lado do sacerdote para auxiliar naquilo que for preciso. Ele está ali para essa função, para auxiliar o sacerdote. Então, ele é também um acólito, o diácono é sempre um acólito oficialmente. E durante a doxologia, aquela doxologia final da oração eucarística, o diácono ao lado do sacerdote, o sacerdote vai entregar o cálice para ele e ele vai elevar o cálice um pouquinho, enquanto o presidente eleva a patena com a hóstia para aquela oração que vem em seguida. Então, quando tem padres concelebrantes, geralmente o bispo ou o presidente da celebração entrega o cálice para um padre concelebrante, mas havendo diáconos, pode entregar também para o diácono fazer essa elevação junto com o sacerdote. Na comunhão, então, o diácono vai, depois da comunhão,
ele vai comungar lá no altar e o bispo ou o presidente da celebração vai entregar o cálice para o diácono, para que o diácono vá distribuir a Eucaristia. É sempre importante saber, havendo diácono numa missa, o diácono sempre faz a distribuição da Eucaristia, junto com messes, obviamente, se há messes na celebração, mas sempre é prioridade do diácono distribuir a Eucaristia. Terminada a distribuição da Eucaristia, é o diácono que vai fazer a purificação dos vasos sagrados ali ao lado do altar. Quando tem um padre presidente da celebração, concelebrando, ele pode fazer, mas havendo o diácono, ele vai ceder esse momento para que o diácono faça essa preparação. Ele vai consumir o restante do vinho que ficou ali, do vinho consagrado que ficou no cálice, ele vai entregar para o presidente da celebração. Se o presidente da celebração não consumir tudo, ele consome o resto. Ou então ele pode já ser autorizado a consumir todo ali o vinho sobrante, o vinho consagrado, ali na hora da purificação. Dada a bênção final, no final da missa, é o diácono que despede o povo, que despede a assembleia, dizendo: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E a assembleia vai responder: demos graças a Deus. Sempre é o diácono que despede o povo quando tem celebração concelebradas por diáconos. E quando se usa a bênção solene, o diácono exorta esta bênção: inclinai-vos para receber a bênção. Vai haver bênção solene numa missa, é uma missa solene, então o diácono pega o microfone e convida a assembleia para inclinar-se para a bênção final. E junto com o sacerdote, ele beija o altar e se retira na mesma ordem da procissão de entrada. Então essas são algumas funções do diácono na missa, durante a missa. Se você é diácono ou quer saber mais sobre a atuação do diácono na missa, eu sugiro para você este livro aqui, Serviços de Altar. Orientações para agentes e equipes que servem o altar. Tem um capítulo dedicado ao diácono, que fica lá na página 121. Esse livro foi publicado recentemente pela editora Santuário e vai ser de grande utilidade, de grande valia para os diáconos, como é de grande valia para as equipes de celebração. No final desse livro tem um glossário com as palavras principais que às vezes as pessoas têm dificuldade de saber do que se trata. Então, se perguntar, por exemplo, qual anáfora vai ser utilizada hoje na missa? Tem muitos diáconos, coroinhas, acólitos que não sabem o que é uma anáfora. Então aqui eu coloquei um vocabulário explicando cada uma dessas palavras, que vai ajudar muito você na sua atuação no altar, na celebração, na missa. Então fica a recomendação aqui para os diáconos e aqueles que estiverem interessados, o livro Serviço de Altar, publicado pela editora Santuário. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí embaixo seus comentários, seu joinha também. Compartilhe esse vídeo com as suas equipes de celebração, com outros diáconos, sejam eles permanentes ou transitórios, e você com certeza estará ajudando as pessoas a conhecerem melhor. São dicas simples, mas que ajudam na prática do dia a dia. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.